Foi no quilômetro 6 da S-166, também conhecida como Serra de Castelo, que liga o município à Venda Nova do Imigrante. A carreta tombou às margens da rodovia quando fazia a descida em direção a Castelo. No vídeo feito por um motorista que passava no momento do acidente, é possível ver que o veículo ficou completamente destruído e a carga ficou espalhada pelo local. Segundo a polícia, o condutor perdeu o controle da direção, acabou batendo no barranco e o veículo acabou tombando. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o motorista, que ficou com os pés presos às ferragens. Em Anchieta, a Polícia Ambiental encontrou armadilhas de caranguejo e guaiamum. As armadilhas foram destruídas, já os animais foram soltos no seu habitat. O guaiamum tem o seu defeso durante todo o ano, pois se encontra na lista de animais em extinção no estado. Já o caranguejo tem datas específicas. Vale ressaltar que a multa de animal em extinção apreendido é de R$3.000 por unidade. Em Mimoso do Sul, um lar de idosos pegou fogo. Foi na tarde desta terça-feira. O incêndio começou no terraço da casa e atingiu o telhado. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou rápido. Os idosos foram retirados do local com a ajuda de populares. O corpo de bombeiros rapidamente controlou as chamas. Um quarto que fica no terraço também foi destruído. A Defesa Civil do município esteve no local para ajudar a fiscalizar o imóvel, que fica no bairro Recanto Verde. No interior de Muqui, uma casa ficou destruída em um incêndio. Foi em São Gabriel, na zona rural do município. Nas fotos é possível ver que o imóvel foi quase todo destruído pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, se depararam com o imóvel tomado pelo fogo. Não havia ninguém na casa e não há informações se a estrutura do imóvel foi comprometida. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o único cômodo não atingido foi a cozinha. Porém, os eletrodomésticos estavam revirados e quebrados, sendo utilizado provavelmente o machado que estava preso à geladeira que estava no chão. O proprietário do imóvel não foi encontrado e ninguém fez a solicitação de perícia, pois as partes interessadas não estavam no local. O Corpo de Bombeiros isolou a área e a Polícia Militar foi acionada. Estamos de volta, hein, pessoal? Olha, mais de 1.000 microempreendedores individuais foram bloqueados no Espírito Santo. Juliana Morgado. É isso mesmo, mais de 1.000 microempreendedores individuais foram bloqueados no Espírito Santo por exceder o limite de receita bruta permitida. Para saber mais sobre essa situação e como regularizar, eu converso agora com o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, Daniel Burman. Daniel, seja bem-vindo ao Link. Por que esses registros foram bloqueados? Obrigado pelo convite. A maioria dos bloqueios que a gente efetivou foi em razão desse excesso de receita bruta. A lei ela estabelece um limite máximo de 81 mil. A exceção é o MEI caminhoneiro, que tem um limite um pouquinho maior, que é de 251.600. E uma vez constatado esse excesso de receita, a gente procedeu com a efetivação dos bloqueios. O primeiro lote, a gente realizou 815 bloqueios e nesse último lote foram bloqueadas 1.097 MEIs, totalizando então 1.912 MEIs bloqueados. Quais são as principais irregularidades encontradas? Então, o MEI, uma vez oferendo uma receita maior que a permitida e se enquadrando como MEI, ele acaba recolhendo valores menores. O MEI ele só recolhe R$1 de ICMS por mês e isso acaba gerando uma concorrência desleal muito grande. Então o bloqueio ele foi realizado justamente visando restaurar esse equilíbrio do mercado e, consequentemente, adequando essa empresa num regime de tributação que a gente julga que é o correto, fazendo com que ele passe a recolher os tributos nas importâncias devidas. Agora, somados, esses microempreendedores movimentaram quanto aí de faturamento? Então, a gente tem uma métrica que em mês de pagamento eles faturaram cerca de 700 milhões todos esses meses. E um único MEI, por exemplo, movimentou mais de 4,5 milhões. E esse foi o grande outlier que a gente percebeu na nossa análise. Quando deve ser de quanto? Quando uma pessoa está ali como MEI, deve ser de quanto essa receita correta? Então, o MEI ele só pode faturar 81 mil anuais.
Então, uma vez que ultrapassa os limites, ele deve deixar de ser MEI e aí ele passa a ser uma empresa de pequeno porte, é isso? Exato, aí ele vai se adequar em outro regime de tributação, ele pode continuar como optante do Simples, só que agora em uma modalidade diversa. Aí pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte, vai depender de quanto ele faturou realmente, ou então ele pode realmente se tornar um contribuinte do regime ordinário. Isso tudo vai depender realmente do quanto ele faturou e caso ele preencha os requisitos legais. Quais são os benefícios de quem é MEI? Então, o principal benefício realmente é a questão tributária, porque ele recolhe muito pouco. O MEI ele foi concebido não com intuito arrecadatório, mas sim para fins de promover a inclusão social, realmente formalizar esses empreendimentos incipientes. Então, essa formalização traz inúmeros benefícios. Você ter uma conta bancária como CNPJ te traz linhas de crédito em condições favoráveis para você desenvolver o seu negócio. Enfim, são uma grande quantidade de benefícios que, formalizando como MEI, pode oferir. E além de todos esses benefícios que o senhor citou, há pouco mais de 8 meses também a Cefaz concedeu aí a inscrição estadual facultativa, né, para os microempreendedores individuais. Exato, a gente concedeu a inscrição facultativa em abril desse ano. Atualmente, um pouco mais de 3 mil MEIs já aderiram a essa inscrição estadual e ela é extremamente benéfica porque ela possibilita o MEI a emitir nota fiscal eletrônica e a partir daí ela também consegue apresentar inúmeros benefícios, como por exemplo participar de licitações, firmar contratos com órgãos públicos, explorar canais de vendas pelo e-commerce, enfim, uma grande quantidade de vantagens que a gente julga ser extremamente importante para o MEI aderir à inscrição estadual. Agora, uma vez o MEI bloqueado, o que uma pessoa deve fazer para regularizar essa situação? Então, o MEI bloqueado ele sofre restrições quanto à emissão e recepção de documento fiscal. Então, para ele se regularizar, ele justamente tem que se desenquadrar desse MEI, desse regime de tributação e passar para um outro regime de recolhimento. Aí, como eu falei anteriormente, ele pode optar continuar no Simples Nacional, mas agora em uma outra modalidade, ou vir a ser um contribuinte do ordinário. E o último passo seria obter a inscrição estadual. Aí, uma vez preenchidos esses 2 pré-requisitos, a gente desbloqueia e, enfim, ele continua já recolhendo, mas agora sobre uma outra nova forma de tributação. Agora, para quem deseja ser um microempreendedor individual, o que deve ser feito? Então, basicamente, realmente ele precisa auferir essa receita bruta máxima permitida, ele não pode ultrapassar, ele só pode ter um funcionário contratado. E realmente ele não pode desempenhar nenhuma atividade econômica vedada na lei. Aí, uma vez preenchidos esses requisitos, não há nenhum fator que iniba a sua entrada como MEI. Ok, muito obrigada pela entrevista. Então, orientações importantes aí para quem teve o MEI bloqueado e precisa regularizar essa situação. Volto com vocês no estúdio. Já falar de esporte, e esporte a gente sabe que é saúde. Agora você já ouviu falar no TAF, que é o treinamento de aptidão física para as pessoas que vão entrar para as forças militares, que geralmente muitas passam na parte escrita, mas quando chega na parte física é aí que está o problema. Para isso a gente vai conversar com um profissional do assunto, que é o Marcos Almeida, ele que já está há mais de 11 anos no mercado, formando aí profissionais e olha, com índice de aprovação muito bom nesses testes de aptidão física. Agora, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro. Marcos, conta para mim, vamos falar desse TAF. O TAF ele é um teste de aptidão física, ele é muito comum em etapas, né, de concursos de carreiras policiais, seja das Forças Armadas, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, né, está dentro desse contexto mais de força de segurança pública, né? E é realmente um problema aquilo que eu disse antes, né? Muitas das vezes as pessoas passam na parte escrita, quando chega na parte física, acaba se reprovando, apesar de ter sido um bom candidato. E o TAF é o responsável por essa aprovação. Com certeza, com certeza. Muitos candidatos priorizam mais a parte escrita, no caso, né, a parte teórica, a prova escrita em si, e aí deixa de lado essa preparação física para o TAF em si. E aí que está o grande erro.
pode ter conquistado uma grande nota, pode ter conquistado uma posição muito favorável para ele no concurso, porém o TAF, como é uma etapa eliminatória, com certeza ele não se dedicando para essa fase, ele vai ser excluído do concurso. Qual que é o grau de dificuldade, Marcos? Eu posso classificar como um grau de dificuldade 10, né? Uma escala de 0 a 10 assim. Por que eu digo isso? Já teve alguns certames que candidatos não se prepararam de forma específica, não buscaram uma interação profissional, uma atividade que o profissional pudesse contribuir para essa melhora de performance, e candidatos que vieram a óbito dentro desses testes de aptidão física, tamanho, o grau de dificuldade, o grau de performance que o candidato precisa ter. Bom, por isso é importante ter um profissional especializado, né? Com certeza, com certeza. Ter um profissional com uma larga experiência, ter um profissional que consegue dinamizar esse tipo de treinamento, vai facilitar para diminuir os níveis de lesão, vai facilitar para deixar a mecânica muito mais ajustada, para que no dia ele seja aprovado com facilidade. Isso facilita muito e otimiza muito o tempo que o candidato tem. Bom, e o grau de aprovação, você como instrutor, quantos já foram aprovados pelo TAF através do seu treinamento? Graças a Deus, o nosso índice de aprovação aqui é de 95%, né? Eu tenho candidatos aprovados nas Forças Armadas, né, na Marinha, eu tenho candidatos aprovados na Polícia Civil como perita, eu tenho candidatos aprovados dentro da Polícia Militar, aqui no estado e fora do estado, Minas Gerais, São Paulo. Então, assim, graças a Deus, os nossos índices de aprovação são bem bacanas. Não é preciso dizer que, né, como todo exercício físico, o TAF também tem seus benefícios para a saúde, isso é importante. Por isso que é importante, gente, ter um profissional especializado. O que deve ser observado que é muito importante durante o TAF para o candidato? O candidato durante o TAF, né, durante esse período de preparação física, ele tem que ficar muito atento à rotina alimentar dele, tem que ficar muito atento à constância dos treinos, né? Isso facilita muito com que ele tenha êxito para ser aprovado em si, né? E buscar essa assessoria, buscar essa preparação física o quanto antes. Então, se ele já escolhe lá um certame, se ele já escolhe lá um edital de carreiras policiais que ele vai participar, automaticamente ele já tem que iniciar a sua preparação física do mesmo momento que ele vai iniciar o seu momento de estudo, né, pelas matérias que vão ser cobradas na prova escrita. Pois é, pessoal. Então você viu aí, você vai fazer um concurso público, vai entrar para as forças militares, então vamos procurar um profissional adequado e vamos aproveitar a prática do TAF, para você chegar na hora do concurso, na parte física, você não ficar para trás com os outros candidatos. Quero agradecer o Marcos aqui, que é um profissional do assunto, e é como a gente falou antes, né? Esporte é vida, esporte é saúde, não é isso? Com certeza, com certeza. E essa preparação física, como você bem disse, né? Ela vai, além desse espaço de performance, vai trazer mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar para essa pessoa, né? Vai estar esteticamente bem bacana. Já vai curtir um verão mais tranquilo aí.